agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos e aprendermos sobre a doutrina espírita, doutrina de esclarecimento, doutrina de renovação, que nos ajuda a compreender melhor a nossa vida e tudo o que nos acontece, e que possamos ter uma reunião muito tranquila, um clima de muita harmonia, que a nossa irmã que fará uso da palavra seja ajudada e inspirada por esses amigos, para que possamos aproveitar bastante a oportunidade nesta noite. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli, falando sobre as virtudes e os vícios. Boa noite para todos nós, que a gente tem aí uma oportunidade enorme de receber e bem a mensagem dos Espíritos, que ditaram essas respostas maravilhosas do Livro dos Espíritos às perguntas não menos maravilhosas que Kardec, nosso mestre, fez, né, para depois, então, codificar essa maravilhosa doutrina dos Espíritos. No nosso vocabulário, muitas vezes a gente deixa algumas palavras dormindo, né, por algum tempo, igual alguns sonhos que a gente também coloca na salinha do sono, né? Segundo um texto maravilhoso, Uma Ideia Toda Azul, de Marina Colasanti, onde ela fala que os sonhos têm idade, né? E a gente também, às vezes, os coloca assim, numa salinha do sono, e algumas palavras também, logicamente, com seus significados, né? E a aplicação, a gente também coloca dormir em alguns momentos da nossa vida. Afinal de contas, somos espíritos inferiores em plano de provação e expiação. Não vamos nos encostar nisso, mas precisamos encarar essa realidade aí, né? E não acharmos que somos espíritos bons. Porque um espírito bom, ele não tem mais as paixões inferiores, ele não carrega mais isso. Embora não seja ainda perfeito, mas ele não tem mais isso. Nós, espíritos encarnados em plano de provação e expiação, ainda carregamos isso, por isso estamos aqui resgatando alguns erros, né, de nossas experiências passadas, bem como provando também, porque na erraticidade a gente aprende com muita facilidade, muito mais rapidamente do que na matéria. E aí a gente tem que provar se realmente a gente aprendeu. Então hoje nós vamos abordar as virtudes e os vícios. Como eu disse, as virtudes, né, muitas vezes a gente deixa dormir aí, um pouquinho aí no nosso acervo, né? E os vícios, esses estão sempre tão despertos, tão acordadinhos, né? Os nossos vícios, como é difícil vencê-los, né? Como é difícil, são hábitos ruins que a gente tem muita dificuldade de vencer. Mas vamos seguindo para a gente aprender com Kardec, com o nosso mestre Allan Kardec, porque tudo que está aqui nós tiramos ali do Livro dos Espíritos, nós transcrevemos a pergunta, porque a pergunta é muito importante. As respostas, obviamente, que sim, mas as perguntas, Kardec era tão hábil, né? Ele foi tão perfeito ali no questionamento aos espíritos, que a gente vai vendo, que a gente pega uma para estudar, aí na hora que a gente está vendo a resposta dos espíritos, já vem um questionamento que a gente faria, quando a gente vai ver, é a próxima que Kardec fez. Então ele não deixou blechinha, não. Ele abordou tudo. Então eu transcrevi a questão também, a pergunta de Kardec, porque é muito importante ver como Kardec perguntou direitinho. Então, só para a gente aqui definir virtude e vício, então vamos aqui. Virtude é a disposição firme e constante para a prática do bem. Lá venho eu chamar a atenção para as palavras. Vocês me desculpem, eu não tenho intenção de ficar dando aula de português, que aqui não é nem lugar disso, mas é porque é tão importante a colocação das palavras. Olha só, se a gente tirar firme e constante daqui, não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Ó, disposição firme e constante para a prática do bem. Disposição para a prática do bem é uma coisa, nós temos, todo mundo tem. Né? Agora, firme e
constante. Ó, não foi só firme, não, foi constante também. Então, firme e constante, essa aí não é para quem quer só, não, é para quem pode e para quem se dispõe a isso, né? Então, ó, disposição firme e constante para a prática do bem. Excelência moral, olha, retidão. Tudo isso aqui são conceitos muito fortes, né? Vejamos, olha, virtude então é isso. Aí a gente pensa assim, ai, eu quando estudo essas coisas, eu digo, gente, eu pensei que eu tinha virtude. Aí quando eu vejo ali, eu vejo que um iniciozinho, né? A gente até... Mas, ó, é isso aqui, ó. Tá vendo? Como é que é difícil a gente, às vezes, se achar virtuoso. Aí quando a gente vê isso aqui, a gente começa a questionar, né? Vício, inclinação para o mal, conduta ou costume nocivo ou condenável. As nossas inferioridades nos levam a isso, não é? A ter uma inclinaçãozinha para o mal, porque a gente carrega vaidade, ciúme, egoísmo. Isso tudo nos dá uma inclinaçãozinha para o mal, não é? E aí a nossa conduta e os nossos costumes acabam sendo nocivos e condenáveis muitas vezes, não é? Então a gente está mais aqui para o vício do que propriamente para a virtude. Zé falava muito isso, né? A gente está mais para o perfume da carne de porco do que do perfume das rosas. Né? Mais para São Francisco de Assis, os bons, né? E não nós, a gente está mais para Hitler do que para São Francisco de Assis. Então, realmente, nós temos que entender que ainda estamos caminhando, mas estamos caminhando. E é isso que importa. Nós não estamos parados. Nós estamos caminhando. E isso é fundamental, né? A virtude não é veste de gala para ser usada em dias e horas solenes. Deve ser nosso traje habitual, precisa fazer parte da nossa vida. Então, não é em alguns momentos, não é aquele verniz social que vai nos dar virtude de forma nenhuma, né? Não é para ostentação, dizer que somos virtuosos, né? É para uso comum. É falsa virtude que aparece para os de fora e não se verifica para os familiares. Porque muitas vezes, aqui dentro, todo mundo é virtuoso e bonzinho. Agora, vá lá fora, vai lá no trânsito, vai lá no trato com o vizinho que muitas vezes incomoda, né? E aquele familiar, né? Então, não basta dar um socão na mesa e falar que aqui eu mando e tem que me obedecer, porque não é assim, não. Isso não é virtude. Não é? Aqui a gente é todo educado, tudo bonitinho, mas no dia a dia, no mundo ali, né? Aí que a gente vai provar mesmo, não para ninguém, mas para a gente mesmo, se a gente já está iniciando uma virtudezinha aí, ou então se a gente ainda está só com os nossos vícios, né? O hábito da virtude é fruto de uma insistente conquista. A palavra de novo aqui, ó, insistente. Não é apenas uma conquista, é uma conquista insistente, né? A dificuldade não está no seu exercício, mas na oposição que lhe faz o vício que com ela contrasta. Então a gente está sempre assim, quando a gente parece que vai subir o degrauzinho, aí vem a realidade da nossa vida ainda, né? Aí o pezinho volta, né? É necessário destronar um elemento para que o outro impere, porque um não combina com o outro, né? O vício não cede lugar sem luta, não cede mesmo. Por isso que é difícil mudar hábito. A gente constrói hábitos nocivos uma vida inteira e depois a gente quer mudar de repente, não vai conseguir, né? Nós temos pensamentos enraizados. A gente cria um estado vibratório que é complicado para mudar. Mas, como diz lá Kardec no Livro dos Espíritos, os arrastamentos existem, mas eles não são irresistíveis. Isso está lá no Bem e o Mal. Acho que é a última questão desse capítulo aí, o Bem e o Mal. A última ou penúltima, que os arrastamentos existem, mas não são irreversíveis. Aqui começa, então, a abordagem de Kardec nesse capítulo. 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes?
Resposta, né? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Resposta seca, precisa, né? A virtude, sempre que há resistência, a palavrinha de novo aqui, ó, voluntária ao arrastamento das tendências. Nós temos tendência, se a gente quiser saber quem que a gente foi em outra vida, se a gente era boa coisa ou não, não éramos melhores não, tá? Porque nós estamos no nosso melhor momento. Mas se a gente quiser saber mais alguma coisinha, faz uma reflexãozinha sobre as próprias tendências. Tem algumas que a gente tem até vergonha da gente mesmo, que dirá até um amigo da gente saber que a gente tem tendência para isso. Isso é porque está lá, está enraizado ainda. Com as nossas expiações e provações, a gente vai limpando. Né? Então, há virtude sempre que há resistência, mas ela tem que ser voluntária. Ela não tem que ser imposta, ela não tem que ser uma negociata, né? Ela não tem que ser isso, ela tem que ser voluntária, a gente tem que ter vontade de fazer. A gente tem que ter conhecimento dessa necessidade, mas, acima de tudo, vontade. Porque a conhecer que tem que mudar é ótimo, a gente reconhece. Mas a gente só muda se a gente tiver vontade de mudar. Não basta saber que tem que mudar. Ora, quem é orgulhoso sabe que tem que mudar, quem é vaidoso sabe que tem que mudar. Mas se ele não tiver vontade, ele não vai fazer, vai ficar só ali no conhecimento de que tem que mudar e não muda. Então, não vai adiantar muito para a gente, né? A sublimidade, isso tudo está lá no Livro dos Espíritos, nas respostas dos Espíritos. A sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Olha quanta coisa difícil aqui. Olha lá. A sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. Aí já foi pesado, né? Pegou pesado aqui. No sacrifício do interesse pessoal, ainda mais para o bem do próximo e ainda mais sem segunda intenção. Ó, 3 exigências bem complicadas, né? Sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo e não o meu, e sem segunda intenção, sem barganha, sem negociata, tá? Isso aí, estão vendo? Que não é fácil, não, né? A mais meritória é o sacrifício que se baseia na caridade só? Não, aqui, mais desinteressado. As palavrinhas de novo, qualificando, dando força, não é? Não basta, mas eu sou caridoso, nossa, eu sou muito caridoso. Ah, tá bom que é, né? Agora, não basta ser caridoso. Tem que ser caridoso desinteressadamente de si próprio, de qualquer que seja, pelo simples propósito de ajudar. Isso também já começa a complicar a vida um pouquinho, né? 894. A pergunta de Kardec, vamos prestar atenção, olha. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, ó, sem que tenham que lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Quando a gente vê as obras, né, daquelas grandes almas devotadas ao amor ao próximo, Chico, Irmã Dulce, Maria Teresa, né? Quando a gente vê a obra dessas pessoas, aquela bondade de Chico, né? Aquela paciência em atender todas as criaturas, quando a gente observa isso, né? Sempre tem uma historinha que ele estava escolhendo uns tomates para comprar, e os tomates, tinham alguns que não estavam muito bons, estavam assim feinhos e a gente não compraria. E ele começou a comprar alguns assim, que estavam meio esquisitinhos, outros melhores, misturando naquilo. Aí a pessoa do estabelecimento, mas Chico, você
Você está escolhendo tomates que não são bons, não é? Ele falou, minha filha, eu estou dividindo o prejuízo com você, porque ninguém vai levar esses, eu vou aproveitar. Então, olha, é uma grandeza, a gente fica falando, gente, mas era Chico, né? Pois é, mas ele não nasceu assim, não. Ele não foi criado por Deus com essa bondade. Ele foi criado simples e ignorante, igual a todos nós, assim como Jesus foi criado simples e ignorante. E ao longo da sua caminhada foi se aperfeiçoando. Ele tem que ter feito o mal? Não necessariamente, porque no livro dos Espíritos também está bem claro que os espíritos não têm necessariamente que passar pela fieira do mal, mas sim pela fieira da ignorância. Então, não necessariamente fez o mal, mas teve que lutar para chegar até onde está, né? Teve que lutar para ser como é. Então, muita gente queria ter a vida dele, fazer a mediunidade dele, aquela coisa maravilhosa, mas ninguém queria ter a vida dele, né? Ninguém queria ter todo o sacrifício que ele fez, que tudo que ele passou para chegar até ali, assim como as outras almas também que vieram ao mundo naquela porcentagem menor de espíritos já bem superiores num plano de provação e expiação, para nos darem exemplo de grandeza. Então, como a gente viu, então essas almas, para chegar até ali, batalharam muito também, e essa é a resposta dos espíritos, olha só. Os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso, lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Então, ninguém ganha isso de graça. Deus, o que Deus nos dá de verdade, nos oferece, nos presenteia, são com as oportunidades. Isso é presente de Deus, oportunidades. Cabe a cada um aproveitar todas, para que se chegue a um estado maior de aperfeiçoamento, que esse é o objetivo, né? 895. À parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Quer dizer, não adianta a gente fazer caridade, não adianta a gente ser bonzinho, não adianta nada se a gente não doma isso aí. Se a gente chega ali naquele ponto, a gente para. Porque o interesse pessoal, ele é o responsável pela nossa desgraça, no sentido de não graça, né? Também até de sofrimento, com esse verdadeiro sentido dessa palavra aí. Então, se tem interesse pessoal, já estamos perdendo pontos aí, né? Seja como for o que a gente estiver fazendo. Seja o que for também que a gente estiver fazendo. Tem interesse pessoal na jogada? Já começa a diminuir o mérito da ação. As qualidades morais são geralmente como a adoração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Fazem para o mundo, porque a gente engana aqui o mundo, né? Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, a certas provas, e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. Então, é só a gente observar. É muito bonzinho, é ótimo, nossa, mas é uma grande alma. Nossa, acho que deve ser um espírito superior. Fere o interesse pessoal dele que você vai ter certeza. Porque aí deixa de ser. Na hora. Né? Se não deixar de ser, porque realmente é bom mesmo. Né? Porque já entendeu isso. Tem uma página no Evangelho chamado O Dever, que fala sobre isso. Como começa e quando termina o dever moral. Ele começa no momento em que ameaçamos a felicidade de alguém. Então, não está dizendo aí que a gente tenha que, não, mas se ferir meus interesses, não. Quando a gente ameaça a felicidade de alguém, ainda que vá ferir os nossos interesses,
Aí começa o nosso dever moral. E ele termina quando não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Então a gente tem que respeitar aquele momento em que o livre-arbítrio da pessoa é soberano. A gente não abandona, mas a gente ora, a gente tenta ajudar sem invadir o livre-arbítrio daquela criatura. Então está lá na página do dever, que essa página é belíssima. Quando chegarem em casa, vocês deem uma lidinha lá. O verdadeiro desinteresse é, de fato, tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno quando ele se apresenta, às vezes em algumas atitudes, alguém que acha uma carteira, um dinheiro, né, alguma pasta importante de documentos com dinheiro, e essa pessoa entrega, aquilo vai para a mídia, aquilo faz um estardalhaço. Por quê? Porque parece que o normal não é esse, né? Isso é o normal. Encontrou, não é teu? Devolve. Procura o dono, vai fazer muita falta para ele. Mas aí vai para a mídia como se aquela pessoa fosse superior e perfeita. Não, ela é normal. Ela é uma pessoa do mundo que compreendeu que o que não é dela, não é dela. Que se ela perdesse, ia fazer muita falta. É o processo de empatia que todo mundo tem que ter. Porque se ia fazer falta para mim, com certeza vai fazer para quem perdeu. Né? Então, não é. Aí, quando a gente vê um verdadeiro desinteresse, aquilo vira uma novidade, né? O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Quanto mais a gente se agarra aqui nos bens materiais, menos a gente compreende a nossa destinação, que é a dimensão dos espíritos, que a moeda não rola, não circula. Os bens materiais não são necessários na dimensão dos espíritos. Né? Então, é o que nós conseguimos do nosso progresso, é o nosso bem imorredouro, que são as qualidades, as virtudes que a gente conseguir levar, né, na nossa bagagem. Pelo desinteresse, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Quer dizer, quanto mais a gente se desinteressa das coisas desse mundo, mais a gente entende, mais a gente compreende, né, o valor das coisas, que o que importa realmente é o espírito, é a alma. Nós estamos encarnados, então, evidentemente, que a gente precisa de ter bens deste mundo. Tem uma frase, que eu não estou me lembrando o filósofo agora, mas ele diz, eu acho que é Aristóteles que diz que nós necessitamos de alguns bens do corpo, da alma e das coisas espirituais, sem os quais germes criminógenos vão nos levar à infelicidade e à desgraça. Então é necessário, a gente está no mundo, é necessário, somos espíritos inferiores, e quando estamos diante de algumas tentações e com as nossas privações, a gente pode entrar em queda. A gente pode. Né? Por isso que está lá no Pai Nosso, né? Lá, não nos deixeis cair em tentação. Essa frase não está pedindo para a gente não ter tentação nenhuma, não. Jamais Jesus nos ensinaria a pedir isso. É muito fácil, né? Eu vou orar, vou pedir para eu não ter nenhuma tentação na minha vida. Isso não é vantagem nenhuma. Vantagem é as tentações chegarem a gente resistir a todas. Então, é isso que a gente pede ali, que Jesus nos ensinou a pedir. Não nos deixeis cair em tentação. Esse em é uma preposição, mas ela aí está com ideia de tempo. Ela aí está com significado temporal. Não nos deixeis cair em tentação quando, né? Quando estivermos em tentação. Não nos deixeis cair quando estivermos em tentação. Quer dizer, quando estivermos ali sendo tentados pelas coisas do mundo, pela nossa inferioridade, não nos deixeis cair diante disso, nos fortaleça, nos dê força. Isso que Jesus nos ensinou a pedir. Não é? Então, não é muito simples, não, mas é alcançável, senão nós não estaríamos aí para superar essas coisas, né? 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento,
que prodigalizam os seus haveres sem proveito real, por não saberem empregá-los de maneira razoável. Terão, por isso, algum mérito? Olha o que eles respondem. Tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade refletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. Então aqui a gente faz referência novamente à parábola que eu adoro, que é do filho pródigo, que devia ter outro nome, para mim ela devia ser o pródigo e o egoísta. Então a gente cai nisso aí, porque aqui é o pródigo, aqui é o egoísta, né? Porque da mesma maneira que ele era pródigo, ele não se interessava tanto assim pelos bens, ele botou tudo fora, e está errado isso, né? Está erradíssimo, nem que tivesse sido ele a conquistar, mas não foi. Ele recebeu aquilo. O outro também era tão egoísta e tão interessado, talvez pior do que aquele que jogou fora, porque ele tinha interesse pessoal em ficar lá junto com o pai para receber o quinhão grande dele e nem soube receber o irmão de volta. Então aqui nós temos a representação desses dois personagens da parábola do filho pródigo. Aqui é o pródigo e aqui é o egoísta, né? Porque ele não estava nem um pouco interessado em receber o irmão de volta. Ele estava querendo proteger seu interesse pessoal. E é isso que atrapalha a nossa evolução, né? A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não o é a outros para ser encerrada num cofre. É um depósito de que terão de prestar contas. Por isso que a riqueza é uma prova mais difícil até do que a gente imagina. Porque é muito difícil, porque nós somos administradores dos bens de Deus. Não são nossos, a gente não leva nada daqui. Então, por que alguns recebem e outros dão? Porque chega tão fácil para a mão de um ou de outro e para outros é tanta privação. Então, isso não é nosso. A gente tem que dar conta, tem que prestar conta. É a parábola dos talentos. E não é só com dinheiro, não. É dar conta da posição social, da posição que se encontra no seu trabalho, é dar conta, inclusive, daquilo que você sabe, daquilo que você, nessa encarnação, está tendo oportunidade de exteriorizar, porque muitos não têm, né? Porque erraram tanto e vêm com bloqueios. Então, a gente tem que dar conta da nossa inteligência, do que a gente sabe, dos nossos talentos, do dinheiro, de tudo que a gente tem. Porque é só empréstimo. A gente não tem absolutamente nada. A gente apenas detém, mas não tem os bens que a gente imagina ter, né? Então, é um depósito de que terão que prestar contas, todos nós. Porque terão de responder por todo o bem que poderiam ter feito e não fizeram, e por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que, na verdade, não estavam necessitados. E muitas vezes a gente vê muito isso acontecer, né? Às vezes uma pessoa que tem muito dinheiro, uma pessoa que tem posição social, né? Se ela precisar, às vezes, de um atendimento médico, às vezes o médico nem cobra dela. Ah, não, você é meu amigo, você não, tudo bem. Agora, chega uma pessoa mais simples precisando, se ela não tiver dinheiro, ela vai ter que recorrer ao SUS, alguma coisa, que ela não vai conseguir uma consulta de graça fácil, não. Agora, uma pessoa que tem posse, às vezes consegue, né? Porque parece que isso aí é uma troca, né? Parece que é uma barganha entre as pessoas, né? E não muito distante chega a fatura, muitas vezes, dessas gentilezas que se faz aí uns para os outros, né? 897. Aquele que faz o bem sem visar a uma recompensa na terra. Vamos prestar atenção nessa pergunta. Kardec foi muito bom nessa pergunta. Olha só. Aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas na esperança que ele seja levado em conta na outra vida e que nessa a sua posição seja melhor, quer dizer, na vida futura, é repreensível
e esse pensamento prejudica o seu adiantamento? Então, olha a pergunta que Kardec fez. Olha a resposta. É necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse. Aí a gente vê essa resposta aqui, entendeu? Tudo bem, a gente entende isso aqui. É necessário fazer o bem por caridade, pelo simples propósito de ajudar. Aí vem aquela vontade de pensar assim, mas ele não respondeu tudo, não. Eu tenho outra pergunta, mas Kardec também teve. 897A. Mas cada um tem o desejo muito natural de progredir para sair da situação penosa desta vida. Ele não se conformou com aquela resposta, não, viu? Ó. Os espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim. Não é isso que a gente aprende na doutrina? Eu preciso praticar o bem, porque eu tenho que evoluir, eu tenho que estar bem, quando entrar na dimensão espiritual, eu quero ter uma situação boa, né? A gente aprende isso, que a gente tem que ser bom. A gente aprende que o único objetivo da vida é fazer o bem, e quem disse isso foram os espíritos para Kardec. Lá naquela lei do amor, do amor e caridade, a lei de amor, justiça e caridade. Então, os espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim. Será, pois, um mal pensar que pela prática do bem se pode esperar uma situação melhor? Foi uma cutucadinha nos espíritos para responder melhor a outra, né? Então, aqui, não por certo. Não por certo. Então, pensar pela prática bem se pode esperar uma situação melhor? Não por certo. Mas, quer dizer, ele está dizendo aqui que isso não é ruim. Olha lá. Mas cada um tem um desejo natural de progredir para sair da situação penosa desta vida. Os espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim. Será, pois, um mal? Eles dizem, não, por certo que não, né? Mas, lá vem o mais. O que acontece com essa palavrinha? Toda vez que ela aparece, ela contradiz o que está antes. É uma adversidade. Então, olha ali, ó. Não por certo, mas, lá vem o mais. Aquele que faz o bem sem segunda intenção, pelo prazer único de ser agradável a Deus e ao seu próximo sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá chegar mais rapidamente à felicidade do que o seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não pelo impulso de ardor natural do coração. Então, olha só, completou aquela outra questão anterior, realmente. Você não vai perder, mesmo que você esteja fazendo, né? É um desejo seu de estar bem na próxima? Sim, na próxima vida, na dimensão espiritual e nas próximas encarnações? Não, por certo que não, mas se você estiver desinteressado, você vai chegar muito mais rapidamente aos objetivos ideais do que se você ficar malhando ali no interesse pessoal, nos bens da Terra. Kardec, não muito satisfeito, ainda continua lá naquela 897. Repara, olha lá. Não há aqui uma distinção entre fazer o bem ao próximo e cuidar de se corrigir dos próprios defeitos? Não tem diferença aí? Né? Ele pergunta. Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que nos seja levado em conta na outra vida é pouco meritório. Mas, ao mais, de novo aqui, ó, mas emendar-se, vencer as paixões, corrigir o caráter, visando a se aproximar dos bons espíritos e progredir, será igualmente um sinal de inferioridade? Olha essa parte aqui contradizendo um pouco aquela ali, tá vendo? Ó, mas emendar-se. Então ele entende que fazer o bem só para conseguir uma situação melhor não é legal, não é recomendável. Mas, se você estiver fazendo bem, ainda com essa intenção de ter um lugar melhor lá, mas se você emendar-se, vencer as paixões, corrigir o caráter, visando a se aproximar dos bons espíritos e progredir, será igualmente um sinal de inferioridade? Kardec fez a pergunta e vamos à resposta. Olha lá.
Não. Quer dizer, não é sinal de inferioridade, tá vendo? Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Agora, o que é isso? Vamos lá, os espíritos respondem. Aquele que calcula o que lhe pode render cada uma de suas boas ações na outra vida ou mesmo na vida terrena, procede de maneira egoísta. Então não está sendo caridoso, nem um pouco, né? Mas, olha o mais de novo aqui, contradizendo para cá, mas não há nenhum egoísmo em se melhorar com a intenção de se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo que todos devem ter em vista. Não é, então, ruim a gente querer fazer o bem para se aproximar de Deus. Esse é o objetivo, né? Junto com fazer o bem, ter essa vontade não é ruim, como eles dizem. Não. Ainda repete aí, né? 898. Desde que a vida, essa é a pergunta. Olha, Kardec, nesse capítulo, ele faz perguntas enormes, porque ele explica a pergunta dele, né? Então, isso é importante. Às vezes a pessoa passa por cima. Tem gente que adora passar por cima de prefácio de livro. Não pode. Introdução é importante, o prefácio, a introdução. Ali tem muito do que tem na obra, né? E tem gente que não se importa com a pergunta, não presta atenção na pergunta. Mas olha, todas desse capítulo, todas, né, do Livro dos Espíritos, mas as virtudes e os vícios, Kardec foi muito incisivo nas suas questões, né? Desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por este mundo, e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-nos por adquirir conhecimentos científicos que referem somente às coisas e necessidades materiais, né? Porque a gente acha, não, eu vou tratar do espírito, eu vou cuidar da alma, porque a alma é imortal, ela que vai. Então, Kardec foi ótimo nessa pergunta, né? Foi muito bom, como tudo que ele fez, né? Então, a gente se dedicar às coisas da ciência que só vão dar, né? Assim, só vão ter consequência aqui no mundo, já que eu não pertenço ao mundo, eu não sou daqui. Olha o que os espíritos falam. Sem dúvida, né? Às vezes a gente vê uma pessoa com 60 anos num banco de universidade. O que essa pessoa está fazendo lá? Daqui a pouco está morrendo. Que ignorância, meu Deus. Que ignorância, ele está aprendendo. E ele, quando passar para a dimensão espiritual, ele já vai continuar naquele aprendizado. Tudo que a gente aprende é importante, não importa a idade. Nossa passagem pela Terra é apenas um soprinho, né? Um piscar de olhos, né? Sem dúvida, primeiro, isso vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. No intervalo das encarnações, aprendereis em uma hora aquilo que na Terra demandaria anos. Aqui a gente tem essa armadura pesada, influência do mundo, das coisas, exacerbam nossos interesses, mas na dimensão espiritual não temos isso, né? E ainda tem a visão de espírito, que é diferente da visão da alma encarnada. No intervalo das encarnações, aprendereis em uma hora aquilo que na Terra demandaria anos. Nenhum conhecimento é inútil. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o adiantamento, porque o espírito perfeito deve saber tudo e, devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos. Atentem para esses dois pronomes indefinidos aqui, tudo e todos. Tudo, é tudo, não um pouco, né? Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Todas as ideias, tudo. Aquilo que não é bom também, porque ele aprende que não é para fazer, que não pode fazer. Então, é útil também, né? 899. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O outro deve sua fortuna ao seu próprio trabalho. E todos os dois a empregam exclusivamente, olha a outra palavra de peso,
Não empregam apenas, não, empregam somente para isso, exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual deles o mais culpado? Eles respondem, o que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. Conhece a dor que não alivia, mas como geralmente acontece, nem se lembra mais dela. Então esse é mais culpado. Por quê, né? Porque conheceu a dor. Aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém, terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para deixar aos herdeiros? Curto e simples e seca. Curta, simples e seca essa resposta aqui. É um compromisso de má consciência. Por quê? Por que Kardec obteve essa resposta dos espíritos? Primeiro, a riqueza não nos foi dada para ser retida, para ser enterrada. Ela foi nos dada para ser usada para o bem do próximo. Então, ninguém está se beneficiando dessa riqueza. E se os herdeiros pensarem igual ao que deixou a herança, essa riqueza continuará lá parada para as futuras gerações e também ninguém vai se beneficiar desse empréstimo de Deus. É um compromisso de má consciência. Ainda por cima, que aquele que vai receber isso poderá não dar o menor valor e botar fora como filho pródigo tudo o que ganhou. Ou muitas vezes até devolve para o dono verdadeiro, né? Que a gente não sabe como essas riquezas que vão passando de pai para filho e tal, que vem, né? Como lá nas capitanias hereditárias, quem estudou a história do primeiro estudou capitanias hereditárias. Eu já falei que tem hora que eu me sinto Martim Afonso de Souza encarnada, reencarnada. Porque não é, era dividida em capitanias e eram hereditárias, iam passando de pai para filho, filho, toda a vida. Né? Então parece que aquilo já estava determinado ali, né? Quer dizer, então isso é um compromisso de má consciência. Porque se a riqueza nos foi dada, ela tem que ser usada para o bem do próximo, porque isso é um empréstimo, isso não é nosso. Né? Igual quando alguém deixa um dinheiro guardado com a gente e fala, fulano, olha, eu estou deixando esse dinheiro aqui. Tem uma passagem assim na Bíblia, quando paga para atender aquele que estava sofrendo, né, que foi acidentado, ele pagou toda a despesa dele naquele estabelecimento lá para que ele fosse tratado. Tem uma passagem assim no Evangelho. Então alguém deixa o dinheiro com a gente e fala assim, fulano, olha só, eu estou muito ruim, eu não estou bem de saúde, eu não sei como é que a minha família vai se comportar, eu estou deixando esse dinheiro aqui com você, para você assistir fulano de tal, que de repente a minha família não vai querer assistir. Então, eu estou deixando com você, para você ter o que ele necessitar, se eu partir. Aí você vai, pega aquele dinheiro, não usa, né? Não usa, ou então usa para você. Isso está errado. Não é para você, foi emprestado para você assistir o outro, e não para você usar. Ou muito menos para você guardar e deixar o outro morrer na penúria. Né? Então é a mesma coisa. Quando a gente recebe uma riqueza, quando a gente está aqui no mundo, é um empréstimo de Deus, ela tem um destino, ela tem um valor, e você tem que entender isso e usar para o bem do próximo, aquele que está precisando. Por isso que isso aqui é um compromisso de má consciência, ainda que a riqueza seja sua, né? Você deixar para pensar só nos herdeiros. 901. De 2 avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. Muita gente assim. Tinha uma novela que era Nonô, né? Seu Nonô, uma novela, ele morreu enterrado no próprio ouro. Então, olha só, de 2 avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. O segundo é avaro só para os demais e pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe parece muito para satisfazer aos seus gostos e às suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre de má vontade. Ocorra-lhe, porém, uma fantasia
e estará sempre pronto a satisfazê-la. Qual deles é o mais culpável? E qual terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Curtinha também a resposta ali, ó. Aquele que goza, aquele que aproveita a seu favor. É mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu uma parte de sua punição. Morreu na penúria, na dor e no sofrimento em cima do seu dinheiro, daquilo que podia cuidar dele. Então já teve a sua punição, né? 902. É repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? Todo mundo quer ganhar na loteria para ajudar os outros, já repararam? Quando vai, por que você está jogando na loteria? Por que você quer ganhar essa bolada? Ah, porque eu quero ajudar minha família, quero ajudar o outro. Todo mundo tem essa intenção, né? Pois é, olha aqui, ó. O sentimento é louvável, sem dúvida. Quando, ó, puro. Olha a condição aqui, né? Olha a condição aqui, quando ele é puro. Mas esse desejo é sempre bastante desinteressado? Não trará oculta uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será muitas vezes a nossa? Será que a gente quer fazer o bem, mas será que nós não somos a primeira pessoa que a gente quer para fazer o bem? A nós mesmos. Olha, os espíritos nos conhecem. Por isso que quando a gente fala alguma coisa, quando a gente faz e quando a gente tem que provar que melhorou, não é para Deus, nem para o nosso anjo da guarda, nem para os espíritos superiores, porque eles conhecem a gente, sabem quem somos. E não precisa ser superior para isso não, tá? Para nos conhecer e saber quem somos. Porque na mesa mediúnica, quando a gente recebe espíritos que não são superiores, mas espíritos, pelo contrário, que estão até num patamar ainda de inferioridade que estão fazendo mal, eles viram muitas vezes, se o doutrinador não for também uma pessoa moralizada, ele vira e fala, e você, que é pior do que eu, que faz isso, isso e isso? Eles conhecem a gente, né? Por isso que dirigir a mediúnica é fácil não. Você tem que ter aí uma paciênciazinha, uma tolerância, uma indulgência, porque se você ouvir um negócio desse, ele não está mentindo não, tá? Às vezes pode até estar, mas na maioria das vezes não está não. Né? Então tem que ser humilde nessa hora para reconhecer que ele até está certo, mas que a gente não precisa esperar se tornar santo para trabalhar pelo bem, porque senão não vai ter o bem, né? Porque para as pessoas se tornarem santificadas e superiores, elas precisam trabalhar em favor do próximo, fazer o bem para os outros também, né? Sem segundas intenções. Então, muitas vezes somos nós que a gente quer agradar. A culpa em estudar os defeitos alheios? Estou correndo um pouquinho porque essas questões são tão importantes, mas depois vocês estudem isso em casa. É isso que está lá no Livro dos Espíritos, tá? Então, olha só. A culpa em estudar os defeitos alheios, aliás, é o que mais a gente faz. É ou não é? É tão bom, né? A gente, ó, pá, é você. Só que tem 3 virados pra gente. 3 dedinhos pra gente, né? A gente não vê o defeito do outro. Parece aquela filha indiana, tem uma historinha que tem uma filha indiana, né? E as pessoas entraram nessa fila a caminho, né, do céu lá. Aí puseram uma mochila que tinha para frente e para trás. Na frente, puseram todas as suas qualidades, todas. Atrás, todos os seus defeitos. E esqueceram que aquele que vem atrás vai saber quais são eles. E aquele que está na frente nem vai saber as suas qualidades, porque ele também está virado para os dele. Então, a gente fica imaginando essas coisas, né? A gente só vê o defeito do outro. Então, aquele que está ali admirando suas próprias qualidades, está vendo o defeito do outro ali e admirando as qualidades que tem, mas não está lembrando dos defeitos próprios que está nas suas costas sendo observado pelos outros. Então, a gente tem uma mania enorme de ver defeito nos outros, né? Tem uma outra historinha legal que tem um pessoal mudou para uma casa e tinha uns vizinhos na outra casa que ficava bem de frente da dele. A pessoa foi lá, estendeu os lençóis que ela lavou, lençóis brancos. Aí aquela pessoa da casa fofoqueira, vendo, só se preocupando com o defeito do outro, falou assim, nossa, mas essa pessoa que mora naquela casa ali nem sabe lavar roupa.
olha o lençol que ela está pendurando lá, todo sujo. Aí a pessoa que estava do lado falou assim, fulano, presta atenção, vê o que está sujo, é o vidro da sua casa. É o vidro da sua casa que não está te deixando ver os lençóis, porque os lençóis estão limpos. Vai lá fora e vê. Está tudo limpinho, mas o teu vidro aí está imundo. Então a gente adora ver defeito dos outros. Olha o que os espíritos respondem. Se é com o fim de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com o fim de criticar e divulgar, vamos entender bem isso, porque senão parece que a gente tem que passar batido em cima das inferioridades. Não é isso, tá? Ó, se é com o fim de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção do proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Então, se a gente está vendo o defeito do outro, para a gente não fazer igual, para a gente se blindar quanto a isso, pode ser útil, né? Mas, olha mais de novo aqui. Não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma virtude, né? Uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornardes superior. O problema é dele, se ele faz isso ou faz aquilo, se ele não está afetando uma sociedade inteira, que aí é diferente, é outra história, está lá no Evangelho que isso é permitido e deve ser feito, mas se só está afetando a ele, problema dele. Né? É falta de caridade por causa dos defeitos dele, a gente ficar definindo ele por isso e ainda denegrir a sua imagem no seu grupo, isso é péssimo, isso é falta de caridade, né, que a gente tem para com o próximo. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as suas ações. Então, no lugar de ficar condenando, ticando o dedo para o outro, a gente deve fazer o contrário, né? Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso. 904. É culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Escreve, publica, né? Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona, apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo. O espírito faz uma apreciação, mas, olha aqui de novo, pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Então, ele acaba sendo até prejudicial, porque se ele não puder ajudar a sociedade nesse sentido, ele só vai publicar, né? Então, não tem ação para auxiliar a sociedade prejudicada que ele está criticando e desnudando a situação numa simples escrita, que não vai resolver nada. 905. Alguns autores publicaram obras muito belas e moralmente elevadas que ajudam o progresso da humanidade. Mas, está aqui de novo, ó, das quais eles mesmos não tiram proveito. Como espíritos, lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? Olha a pergunta, hein? Quando ele resume, porque ele vai explicando e resume, ó. Como espíritos, quer dizer, depois que eles tiverem, né, saírem do plano material, que não vai ajudar? Como espíritos, lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? Respondem: a moral sem ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fizerdes frutificar para vos alimentar? O que adianta você ter um monte de semente de pés de laranja, de semente de
frutíferas em casa. Se você não planta para ela frutificar, não vai se beneficiar delas. De jeito nenhum, elas vão morrer ali, né? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, tá vendo? São mais culpados porque eles têm inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. Então não adianta nada se a gente não procura praticar um pouco daquilo que aprende, né? Incorporar ao psiquismo, que é o pensamento, que alicerça as ações. Não vai resolver muito ser tão inteligente, né? 906. É repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece que o faz? Desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber se age bem ou mal. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, e sobretudo na da lei de justiça e amor e caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más, e aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e de estar satisfeitos por isso. Tem uma condição, desde que não se envaideça com o que cairia em outra falta. Se ele for vaidoso e ficar se engrandecendo, já era. Perdeu todas as benesses. Isso começa a assustar a gente, né? De que serve ao homem possuir largo saber e vasta erudição, sendo, contudo, um indivíduo amoral? O que é um indivíduo amoral? Não tem moral nenhuma. Ele não é imoral, não. Não faz coisas erradas, imoral. Ele não tem imoralidade. Ele só não tem senso de moral. Ele não se preocupa com isso. Uma amoral é que não tem moral nem ética, nem boa nem ruim. Ele tá assim, ele tá em cima do muro aí, né? O saber desacompanhado da virtude degenera em vaidade, em presunção, em orgulho, mais causa danos que benefícios. A educação abrange 3 aspectos distintos que se completam. O moral, aí é moralidade mesmo, moral, aspecto moral, que quem é amoral não tem, né? O moral, o intelectual e o físico. A educação abrange esses 3 aspectos. Do harmônico desenvolvimento dessa trindade moral, intelectual e físico, depende o desenvolvimento do caráter, que é distintivo do homem. Houve tempo em que o valor estava na força. Cultivou-se o físico com o menosprezo da mente e do coração. O que deu? Povos selvagens, costumes bárbaros, sociedades bastardas. Pretenderam, então, que a solução do problema da vida estivesse na ciência, no intelecto, na inteligência. Desenvolveu-se a inteligência descurando os sentimentos. O que deu? Materialismo dissolvente, costumes licenciosos, sociedades corruptas. Chegou, pois, a vez de render culto ao espírito, à virtude. Falhou a força e a ciência materialista. Apelemos para o espírito, eduquemos o coração e despertemos os sentimentos. Os homens possuídos do sentimento da moral e da ideia de justiça são elementos preciosos no seio da sociedade. Lindo isso, né? Os homens desprovidos de interesse pessoal fazem mais e melhor pelo bem da humanidade que as inteligências de escola e as grandes mentalidades interesseiras. Esses aqui, né? Mentalidades interesseiras são fogos de artifício. Aqueles são faróis que iluminam e norteiam, são exemplos que convertem e edificam as nações. O mundo precisa de homens bons e honestos. Claro que a gente precisa de desenvolvimento intelectual, mas precisa desenvolver a bondade, o sentimento, porque passarinho não vai voar com uma asa só, né?
A vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. Essa se processa nos seres conscientes e responsáveis mediante a renovações íntimas, constantes e progressivas. Devia ter posto em vermelho, tá vendo? Ó, não é apenas uma renovação íntima, né? Vou me renovar. Não, ó. Constantes e progressivas, as palavras aqui. Semelhante fenômeno denomina-se educação. Educação. Sem isso não tem nada que possa ajudar. Aqui nós temos um comentário de Kardec que eu amo. Eu sou assim, é uma página linda para mim, eu adoro. Ela está no último comentário de Kardec na Lei do Trabalho. Há um elemento que não se ponderou bastante, sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. É o que a gente vê aí pela rua, né? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Esse é o comentário de Kardec na Lei do Trabalho. Eu não coloquei essa referência aqui, mas eu vou colocar. Vou reparar isso. É maravilhoso esse comentário de Kardec. Parece que foi escrito agora para a gente, né? Vamos encerrar aqui com uma historinha de Voltaire. Interessante. Voltaire nos relata, Voltaire não, de Cranton, mas ele que contou. Voltaire nos relata uma bela fábula de Crantor que fez comparecer aos Jogos Olímpicos a fortuna, volúpia, saúde e virtude. Cada uma falou defendendo a sua parte, né? Fortuna disse: o sumo bem sou eu, pois comigo tudo se obtém. Volúpia disse: meu é o pomo, porquanto não se aspira a riqueza senão para ter-me a mim. A saúde foi: sem mim não há volúpia e a riqueza seria inútil. A virtude: acima da riqueza, da volúpia e da saúde estou eu, pois com ouro, prazeres e saúde não pode haver felicidade se não há virtude. Né? Bacaninha, né? E para encerrar, as palavras de Paulo, né? Que é necessário disciplinar a mente, observando feliz recomendação do apóstolo Paulo aos filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que granjeia bom nome, tudo que é virtuoso, tudo que é digno de louvor, seja o objeto de vossos pensamentos. Né? Muita paz para todos, obrigado pela atenção e que a gente aprenda cada vez mais com essa doutrina esclarecedora. Muita paz para todos.